O Alisson, que a gente sabe, né? Mas relembrando toda a situação que aconteceu com o Alisson ficou próximo de atuar pelo Corinthians, o Corinthians acabou desistindo da contratação, a torcida até protestou contra o Alisson no Morumbi antes de um jogo. Ele foi relacionado para um jogo do São Paulo esse ano somente na primeira rodada contra o Mirassol, né? Que o São Paulo perdeu por 3-0 fora de casa. E depois disso aconteceu tudo o que aconteceu, toda essa complicação, mas ele é jogador do São Paulo. Então, só para trazer a informação aqui que o Gabriel também nos trouxe, que por pouco o volante Alisson não voltou a ser relacionado a um jogo do São Paulo. Que a ideia do técnico Hernan Crespo era incluir o jogador na lista para a partida contra o Curitiba, mas uma virose impediu o retorno aos gramados. Ele é relacionado desde a primeira rodada, como eu citei aqui, né? E passada a polêmica de toda a não ida dele para o Corinthians, a leitura interna é que o volante apresentou evolução nos treinamentos no dia a dia do CT da Barra Funda, respondeu bem às atividades físicas e técnicas e já é considerado apto para voltar a atuar. Marina, falando do Alisson, a situação do Alisson eu acho tremendamente complicada, porque assim, ele é um jogador que ajudou muito o São Paulo em 2023, por exemplo, foi muito importante o título da Copa do Brasil, mas ele realmente decaiu, né, no desempenho. Mas tirando isso, do São Paulo, a gente sabe que ele seria relacionado, ele poderia ajudar em alguns momentos. Ano passado ele atuou em muitos momentos, assim, mas realmente não estava nas suas melhores fases no São Paulo. Aí acontece o que aconteceu em relação ao Corinthians, e agora o técnico Hernan Crespo tem esse discurso, né? Que ele tem que se provar para a torcida. O Rui Costa também trouxe esse discurso, que ele tem que se provar agora para a torcida que ele está bem e apto a jogar. Você acredita ainda que o Alisson pode ser útil pro elenco do São Paulo? Você acha que ele pode ser utilizado e que nós, torcida do São Paulo, e juntamente com o Alisson e sim, com a decisão do clube, enfim, a gente consegue superar isso do que aconteceu? Você acha que é possível isso? Van, pensando friamente, assim, em termos de futebol do Alisson, acho que para compor um elenco, eu acho que jamais titular nessa situação que hoje em dia o meio de campo do São Paulo se encontra extremamente encaixado. Eu acho que outros passam na frente dele, por exemplo, o próprio Jorge, né, que a gente falou. Na minha opinião, né, eu sei que não seria muito a mesma posição, que o Alisson não é primeiro volante, mas até o Luan, eu acho que é mais confiável, acho que é mais bola que o Alisson. Então, pensando friamente, eu acho que ele poderia ali compor um elenco. Só que o futebol é difícil da gente, às vezes, pensar com a cabeça tão fria, né? Assim, foi uma barbeiragem aí, para mim, dele, do empresário dele. Foram confiar lá na palavra de Dorival, de Corinthians. Aí isso aí vazou, aí se ferrou. Para mim, a melhor alternativa seria ele ser negociado aí, arrumar um lugar para ele ir até o término desse contrato dele com o São Paulo, entendeu? De forma que também não onerasse o São Paulo financeiramente. E, cara, só que parece que o Crespo já decidiu que ele vai sim voltar a jogar com a camisa do São Paulo. Então, o que a gente vai fazer? Agora, para que isso atrapalhe menos, não o jogador, mas o São Paulo, evitar que ele faça alguma cagada aí em algum jogo por conta de questão mental, psicológica, eu traria ele bem aos poucos, assim, em jogos fora de casa, de não tanto peso, então não um clássico, para não atrapalhar o São Paulo, entendeu? Pensando no São Paulo, já que essa é a decisão do atual treinador do São Paulo, que o Alisson tem que voltar a jogar pelo São Paulo, então tá, que seja feito da forma que atrapalhe menos, e aí, né, se alguém quiser um empréstimo, pagando o salário, aí a gente aceita. Lógico, mas é isso. Acho que agora não tem muito o que fazer, né? Então, assim, Marina, a sua visão, um possível cenário perfeito seria, vamos ver, São Paulo passa do Palmeiras, Corinthians passa do Novo Horizontino, a gente colocou o Alisson para jogar contra o Corinthians na final no Morumbi. Perfeito! Perfeito! Jogo Perfeito! Aqui. Perfeito para ele voltar. Não, para ele ia ser uma maravilha, é um cenário psicológico dos sonhos, é como se fosse assim, você chegar no Olimpo, cercado de nuvens, é uma beleza. Não, assim, brincadeiras à parte. Cara, agora a M já tá feita. Agora é contornar, mitigar esses danos aí da forma que for necessário.
Não, uma situação, eu concordo, tremendamente complicada. E concordo também com o Paulo Nobre falou aqui que esse jogo do Curitiba era o ideal para o Alisson voltar. Já que não vai sair, que volte aos poucos e fora de casa. Eu também acho. Exato. Por mais que tenha torcida, é diferente, fora de casa. Vai que ele realmente tá indo bem nos treinos, que ele vá bem no jogo. Enfim, mas é uma situação extremamente... Eu acho que é o único cenário possível, inclusive. Se for para introduzir em jogos fora de casa. Mas pensando por bola mesmo, tirando lá do torcedor, se o Alisson conseguisse realmente se provar para a torcida de São Paulo e reencontrar o bom futebol, ele se tornaria uma peça no banco importantíssima. Porque, como eu disse, né, a gente tem uma dupla hoje no meio de campo que funciona muito bem, a gente tem jogadores que mostram qualidade para entrar ali na substituição, mas o Alisson foi bem importante em 2023 nesse processo que é o que o Marcos Antônio faz hoje. De repente, você consegue rodar melhor um time, né? Então, ele tem tudo na mão dele para fazer dar certo. Basta ele querer, se tiver a oportunidade, claro. Não precisa ter oportunidade, ele tem a experiência, acho que necessária para poder lidar com a situação, porque é um jogador de mais idade, já lidou com muitas situações, então realmente vamos ver o que o tempo vai dizer, né? A Milena falou aqui, Alisson nunca mais, perdeu o carinho e o respeito da torcida. Cara, eu acho que... Ai, desculpa. Pode falar. Não, pode falar, Marina, fica à vontade. Eu acho que... Eu concordo com a Ju. Só que o Alisson, eu não sei se ele teria essa capacidade, por exemplo, de um craque, de um cara muito bom que maltratou ali o sentimento da torcida, mas aí ele volta e, ele joga muito, ele decide vários jogos. Eu acho que ele foi esse jogador muito decisivo ali para uma consistência do São Paulo no título da Copa do Brasil, mas é numa janela muito pequena da carreira dele. Eu não sei se ele conseguiria ter essa reinvenção mais uma vez, entende? Esta é minha dúvida. Só que é o que você falou. Já que ele pode compor esse elenco e fazer com que a rodagem do elenco seja mais otimizada, digamos assim, né? Não, com certeza. E divide muitas opiniões, né? Eu tinha uma opinião um pouco mais brusca em relação a quando tudo aconteceu, mas com uma visão vinda do Rui Costa, o que ele falou, assim, os bastidores, eu tentei ter uma visão mais humanizada da situação, deixar o lado torcedor de lado, porque quando fala de Corinthians me incomoda um pouco. Mas, assim, quando a gente traz para a realidade, assim, eu tentei ser um pouco mais amena na situação e hoje eu tô relevando um pouco mais e realmente pensando no decorrer da temporada tão longa, talvez realmente ele possa ser muito útil pro nosso elenco, pensando realmente na São Paulo como prioridade, não as nossas vontades, às vezes, né? Isso aí, eu concordo com vocês. E aqui tem um superchat muito legal que eu vou ler aqui, que é do Diego. Ele falou assim, parabéns, meninas. Além de debaterem com muita inteligência o São Paulo, torna um debate muito mais bonito. Deem férias aos nossos amigos do Arquibancada. A gente vai tirar todo mundo. Esquece, não vai aparecer mais ninguém aqui, a gente vai dominar isso aqui. Mas muito obrigada, Diego. E assim, é muito gratificante ver que vocês estão acompanhando. É muito legal isso e falar. E assim, realmente elogiar a nossa capacidade em falar do São Paulo Futebol Clube, porque a gente vê comentários muito doloridos, sabe? Muito difíceis, assim. E não vou me alongar muito nisso, mas não é fácil, tá? Não pensem que é fácil ser mulher falar de futebol, porque às vezes você vê umas coisas bem desagradáveis.